Olá, voltamos aqui com mais um episódio do Ribalta Convida. Esse Ribalta Convida tá no YouTube, no Spotify e nos tocadores, né? Nos tocadores de áudio da internet. Bom, nosso convidado para esse segundo episódio dele é uma pessoa com quem eu tive o prazer de trabalhar muito. Às vezes como comandado, eu fui funcionário da Funarte, ele era presidente da Funarte, e em algumas oportunidades como encenador, e ele como ator. É o Celso Frateschi. Tudo bom, Celso? Tudo ótimo, ótimo. Que bom você estar aqui com a gente, né? Você tem um repertório muito eclético e por vezes muito original, né? Eu não vou me lembrar nem qual era o texto, mas era alguma coisa do Brecht, que não era feita por muita gente, uma direção do Márcio Aurélio. Do Rainer Miller. Do Rainer Miller, exato, do Rainer Miller. E que eu fiquei muito impressionado com aquilo, era muito raro a gente ver encenações como aquelas, né? E aí a gente transitou por algumas outras obras latino-americanas, tipo Maurício Cartum, né? E agora você está fazendo o Dois Papas, enfim, você faz coisas muito diversas. Isso eu acho que é da dramaturgia universal, da dramaturgia brasileira, e acho que isso é muito Dostoiévski, que você é um mestre no Dostoiévski, né? Eu queria que você falasse um pouco desse repertório, como é que você escolhe isso, por onde você passeia, o que te seduz, o que te dá tesão hoje de fazer, além do Dois Papas, né? Eu sei que você está sempre com um projeto lá na frente, e acho que isso é muito especial, assim, na tua perspectiva de um ator protagonista no melhor sentido da palavra. O Boal tinha uma frase, dentre das muitas que ele tinha, que ele falava que existem muitas formas de teatro e que ele preferia todas. Eu acho que, de alguma forma, isso me impregnou. Eu gosto de teatro. E gosto de qualquer tipo de teatro, né? É claro que eu não gosto de teatro ruim, de coisa que é chato, que é mal feito, isso não. Mas o teatro de rua, o teatro mais popular, o teatro independente, o teatro comunitário. Teatro tem uma generosidade muito grande de ter muitos adjetivos, né? Ele aceita o adjetivo com uma certa tranquilidade. E eu gosto, eu procuro ver tudo que tem lá é teatro mesmo. E o repertório, ele não surge por um determinado estilo, ele surge pelo que ele está me dizendo, porque ele está me questionando naquele determinado momento. Ou questionando a mim, necessariamente não a mim, mas ao grupo que eu estou, de alguma forma, fazendo parte, né? Tem a ver com aquela frase, a outra frase do Boal, que é: o teatro não faz a revolução, mas ele ensaia. De alguma forma, talvez a gente fique nisso. Mas tem sim, né? Mas você pegou textos, o Rainer Miller, por exemplo, foi o Eras, acho que você viu lá no Sesc Pompeia. Era composto de 3 textos, o Rainer Miller. O Mauser, o Filoctetes e o Horácio, né? Pra você ter uma ideia, o Horácio eu faço até hoje. Vou fazer, inclusive, o mês que vem ainda, desde 89, né? São centenas de apresentações e é um texto que me questiona sempre. E eu acho que o que me leva a escolher os textos são aqueles que me cutucam, não são aqueles que têm uma palavra que eu quero levar, não é um discurso. É sempre o que ele coloca como questão, né? O Dostoiévski, por exemplo, que eu adoro ler, acho um baita, mas eu não concordo em nada com as posições do Dostoiévski, mas ele coloca questões humanas que são fundamentais, que são perturbadoras, e isso me faz montá-los. Eu me lembro que esses 3 últimos, o Grande Inquisidor, o Subsolo e o sonho? O Sonho do Homem Ridículo,
são espetáculos que eu tenho vontade de fazer sempre. Eu só não faço por vergonha, né? Porque em algum momento tem que fazer outra coisa. Mas eu gostaria de manter... Por exemplo, o Grande Inquisidor hoje em dia não existe nada mais pertinente, né? O subsolo, aquele poço de ressentimento daquele personagem, ele está lá para ser montado sempre. Eu acho extremamente interessante essa coisa que o texto vai mexendo com a gente. É claro que a gente tem textos que a gente não nega, né? Por exemplo, o Próspero, da Tempestade. Ele sempre vai dizer coisa para a gente. Né? O Hamlet sempre vai dizer coisa para a gente. Né? São questões que... Eu não sei como é isso, mas o clássico tem essa característica de ter registrado de alguma forma um momento dele, que ele foi escrito, que perpassa, né? A gente está estudando e tentando a forma de montar um Ibsen agora, né? Também não é um autor que eu falo assim, bom, assino embaixo todo o seu pensamento. Sim. Muito pelo contrário, entendeu? Tem coisas... Esse texto, inclusive, a gente está querendo montar o Quando Despertarmos de Entre os Mortos. Uhum. É um texto simbolista que não tem nada a ver com o que eu normalmente faço. E é exatamente isso que me interessa, né? Que é essa coisa que a gente está falando no outro encontro. Tem que ter esse risco, né? Tem que ter essa coisa de não saber como é que eu vou me virar para sair dessa, né? Isso eu acho uma característica do teatro, né? E o que me faz escolher, de alguma forma, construir o repertório. E eu acho isso. Não sei se eu te respondi, mas Aproveitando que você está em cartaz com os dois papas, falar do presente, né? Uhum. A gente conversando nos intervalos aqui, você teve um passado de coroinha. Como é que você vê a leitura de uma formação católica? Mesmo sendo marxista, você continua sendo um cristão católico, né? Uhum. O Picasso, que eu fiz uma peça, diz assim, você é ateu, mas é um ateu católico, né? Como formação cultural. Como é que você pode rever, através dos dois papas, uma formação que a gente tem, inclusive, crítica sobre ela, provavelmente, né? Como é que dá para fazer isso? Apesar de também estar fazendo um papa mais aberto, né? Uhum. Mas... esses dogmas dessa instituição tão forte ainda no mundo, como é que é fazer isso hoje, revendo a sua formação original? Uhum. Então, eu vivi aqui na Lapa de Baixo, e depois fui para o Alto da Lapa, exatamente entre o Colégio Salesiano e a Paróquia Salesiana. Então, eu vivia entre as duas coisas. E o Colégio Salesiano era a fonte dos mistérios e dos prazeres, porque a gente pulava o muro e se divertia no pomar, nas torres e tudo mais como moleque. E aí frequentava, a paróquia era o centro social da gente. É lá que tinha o futebol, é lá que tinha o cinema, é lá que tinha o ping-pong, é lá que você encontrava os amigos, ou seja, a paróquia funcionava como um núcleo cultural social muito forte. E aí eu, evidentemente, me aproximava, porque era dentro praticamente da igreja, e fui coroinha, né? Coroinha na época que o padre rezava a missa de costas, né? E usava aquele manto pesado pra caramba, eu adorava tocar aquele sininho. Uhum. Latim? Latim. Latim. A missa era em latim, eu peguei essa mudança, né? E isso foi muito forte até o princípio da adolescência, porque no primeiro clássico, que foi o último ano que eu estudei, inclusive, tive uma professora de religião. Nossa Senhora! Era muito bonita. Era o motivo de todas as minhas fantasias e o que me acabou afastando da religião, entendeu? Não foi nenhuma conclusão marxista dialética. Passou pela estética. Passou pela estética. Pela libido, né? Pela libido, E a partir de então, foi um momento também que me afastei da religião própria. Mas o meu pai era muito católico, né? Super adepto do João 23. Tinha práticas católicas em casa,
às vezes ler um salmo, às vezes ler um trecho do Evangelho e conversar sobre. E ele sempre foi muito católico e sempre foi um católico, também um católico não de direita, né? Apesar de eu acho ele ter votado no Jânio, né? Mas a esquerda toda votou no Jânio. Não tinha como, né? Eu me lembro dele ir para o pau na rua com a TFP, na época lá do Chile, né? Me lembro que a gente fazia... Eles andavam com aquelas bandeiras vermelhas, falava Frei, o Xerensky chileno e tal, o Kerensky chileno. E ele não segurava, às vezes ia para a discussão mais acalorada, fazendo os caras correr mesmo. E ele sempre foi assim. E evidentemente esses valores cristãos permanecem, e que eu não acho ruim, não. Acho que o valor a empatia, a proximidade do outro, ver o outro, essa coisa do cristianismo eu não desgosto, não. E como é essa ligação com você está fazendo o Papa Francisco? Então, o Papa Francisco eu não chego a fazer o Papa, eu faço o Cardeal Bergoglio, né? Ele termina a peça ele se transformando em Papa. Dei o spoiler da peça, ninguém sabia. Não, pois é. É muito bom porque eu me identifico com a maior parte das falas dele, né? É claro que tem um momento em que o texto é muito bom nesse sentido, que revela a proximidade dele da ditadura militar argentina, né? Como que ele sobreviveu naquele momento, se relacionando de uma forma oficial, mas se relacionando com a ditadura, e no momento seguinte ele nega essa não é que ele nega a proximidade, ele se questiona com isso, ele se acha culpado desse pecado de ter se relacionado. E aí isso é interessante do ponto de vista até aí entrando mais da técnica do trabalho de ator mesmo, né? Ou talvez da estética que a gente propõe. Não esconder esse fato, né? Talvez o Rainer Miller me ensinou isso, né? Há muitos homens, não só homem, né? E isso acho que o texto dá margem para você revelar como que um homem pode ser uma coisa e pode ser outra ao mesmo tempo, e como ele se transforma, em que circunstâncias leva ele para uma coisa e leva para outra. Acho que tem uma coisa que é muito bem construída no texto e que é muito prazeroso fazer. E a maior parte das falas dele são falas que já prevêem o Bergoglio, que já fez a sua penitência, né? Em relação à ditadura argentina. Ele sabe o que fez, nega o que fez, não faria de novo, e se corrige, vamos dizer assim, do ponto de vista da relação com a sociedade, do ponto de vista da própria relação dele com o cristianismo, né? Com o cristianismo que ele acredita, né? Que é mais ligado, mais simpático aí nesse momento à teologia da libertação, né? O Celso, queria que você falasse um pouquinho dessa sua disponibilidade de trabalhar com atores mais jovens, né? Por exemplo, no Pauanã, você contracenou com um ex-aluno, foi dirigido pelo Zé Roberto Jardim, que foi seu aluno. Agora, em Dois Papas, você está sendo dirigido pelo Munir, que também é um diretor mais jovem e tal. Como é que é esse seu trânsito com ex-alunos que hoje são profissionais e com um elenco mais jovem que às vezes você prefere? Prefere não, você costuma se cercar deles. Costumo porque eles são bons demais, né? Eu acho que eles são ótimos atores, né? Eu acho o prazer de você contracenar, por exemplo, com o Rodolfo, no Rodrigo. Por exemplo, lá no nosso... O Terrenal também eram dois atores. Um era um grande amigo, o Fernando Eiras, e depois que foi substituído pelo Serginho, que também foi meu aluno, né? São pessoas muito talentosas. Por exemplo, quando a gente montou o Tio Vânia,
uma das montagens, a gente fez 4 montagens. Uma delas eu chamei o Sidney Santiago Coahuanzo para ser o astro. E foi uma coisa maravilhosa de aprendizado. Porque é bom, o cara traz elementos extremamente positivos, né? E te questiona, te mantém vivo no palco, né? Não acho que aqui a experiência prevalece. Eu acho que o que prevalece é o vigor mesmo, né? Como que o cara encara o papel que ele está desenvolvendo. Mais até do que como ele encara o personagem, como ele encara o papel, né? Isso é uma coisa fascinante do teatro, né, Celso? Primeiro que é a única profissão que você pode envelhecer, né? Como ator, você envelheça, né? Como dizia o Nelson, envelheça. E você pode conviver com todas as gerações, diria, no mesmo pé de igualdade. Se você vai contracenar com um garoto de 20 anos, você tem os 20 anos, como ele vai ter os seus 70, entendeu? Há uma troca, né? E isso me leva a te perguntar sobre o teu trabalho de pedagogo, de professor de teatro. Você caiu meio por acaso nisso, né? Meio por acaso. Eu era muito jovem e não tinha feito universidade. Porque eu fui caí naquele 477. Eu não podia mais estudar, né? Foi quando fui preso a segunda vez. E aí eu não podia estudar em colégio público. Daí eu tive que esperar a madureza para fazer madureza e entrar na faculdade. E eu desisti disso no primeiro ano da faculdade aqui. Depois... Era faculdade do quê, Celso? Eu fiz geografia. Geografia, tá. Porque a Denise, que era minha namorada, fazia história, que era no mesmo prédio. Denise Delvecchio. Denise Delvecchio, olha lá. Não tinha nenhuma preferência especial. Pelo que você está dizendo, as mulheres determinaram muitas coisas na sua vida. Sim, a professora de religião. Eu diria que quase todas. Quase todas. Mas e daí? Bom, eu perdi até o fio da meada. Não, você estava contando. A Denise fazia história que era no mesmo prédio. Não, mas ele estava perguntando... De como você caiu no... Então, aí a gente fiz o Arena, tive a sorte de ficar no Arena e depois no São Pedro com o Maurício coordenando todo o trabalho. E fizemos trabalhos muito... Maurício Segal. A direção nossa era primeiro do Antônio Pedro, o Borges de Oliveira, depois do Fernando Peixoto. O Gianni trabalhava sempre por lá, quer dizer, era um grupo experimental que ficava no Estúdio São Pedro. Né? No alto, né? Isso. De lá, quando fechou, depois em 73, 74, que o público acabou, o público de esquerda, né? A gente teve um momento de um vazio, né? Em 75, por aí. A gente foi para o bairro. A gente fez o trabalho inverso. Nós ficamos 5 anos na Avenida de São Miguel, com o teatro lá. E também fizemos por incrível que pareça, muito sucesso de crítica e de público local. Eu não sei porque o Janot, que tinha feito, acho que um trabalho muito transversal comigo, não lembro nem o que foi. Luiz Janot. O Januzelli, né? Que era professor na EAD e estava precisando de um professor que que fizesse análise e interpretação de texto. E ele me chamou para conversar lá com o diretor me conversou e eu entrei. Né? Estranhando, mas sem perder a oportunidade. Que tem essas coisas na nossa profissão. A bola pica na tua frente, você não vai deixar de chutar. A mesma coisa foi o Hamlet. Eu nunca entendi por que o Marcio Aurélio me chamou para fazer o Hamlet, mas ele me chamou, então ferre-se, né? Vou lá e faço, porque é uma experiência também fantástica. E aí eu comecei a dar aula em 1980, e foi um trabalho muito prazeroso, de muito aprendizado, né? Eu tinha alguma formação pedagógica pelo trabalho que desenvolvia junto com os grupos amadores lá na Zona Leste, que eram muitos, né? Um trabalho bastante profícuo lá, e acabava traduzindo um pouco dentro das necessidades lá da Escola de Arte Dramática. E fiz trabalhos lá que eu achei muito interessante. E aprendi muito, inclusive essa coisa do ator jovem, né? Que tem a sensação que eu tenho um momento que você não deve ensinar mais nada, você não deve querer... Acho que você tem que reforçar que aquele ator se desenvolva mesmo, né? Isso ficou muito claro para mim num ano específico.
acho que foi 2003, a gente tinha acabado de fazer esses trabalhos de teatro vocacional e tudo mais, e que a gente teve pela primeira vez uma classe de maioria negra sem cota ainda, né? Era Naruna Costa, era Mayuzi, era o Sidney, era um agente que sai de baixo, era bons, mas bons de tirar o fôlego. E tinha uma hora que eu falei assim, eu não posso, a academia aqui só vai atrapalhar a vida deles, né? Se eu tentar dar algum método que não desenvolva o que eles estão fazendo, né? O que eles estão propondo. E isso, para mim, foi um pouco o grande aprendizado pedagógico, apesar de, teoricamente, ter estudado isso, na prática aconteceu isso, de como levar a ideia do mestre ignorante, do mestre que estimula o desenvolvimento do aprendiz mais do que passa conhecimentos para o aprendiz. Entende? Eu nunca fui um professor expositivo que falou que essa aqui é a minha verdade, faça o que vocês queiram com ela. Que eu gosto muito também. Sim. E acho importante também. Mas era mais de vamos junto, a gente se debruçar num autor. Você não tinha nenhum título acadêmico, né? Nenhum título acadêmico. E eu me lembro que nesses 37 anos, eu nunca repeti um único conteúdo. Assim, nunca trabalhei a mesma peça 2 vezes. Sempre, a cada ano, pegava uma outra para chegar a partir com a minha formação, com o que eu conhecia, para contribuir por um processo e não para determinar ou ensinar o que era aquele projeto, entendeu? Então foi interessante porque eu não tive nenhuma formação acadêmica. E continuei tendo sem ter, porque eu acabei, a USP pediu um diploma, eu fiz uma escola para ter esse diploma, que eu não aprendi muita coisa nela, e todas as vezes que muitas vezes, para a Ingrid, o próprio Márcio, todos eles me chamavam para fazer a pós-graduação, tinha uma coisa acontecendo, me chamaram para ser secretário em Santo André. Eu optei para ir para Santo André, me chamaram para ser em São Paulo. Eu optei para ser para prática, para fazer o Hamlet. Não, eu não vou fazer tese agora, vou fazer o trabalho que eu acho que vai ser mais útil para mim. Às vezes eu me arrependo. Muitas vezes, né? Muito poucas vezes. Mas eu ainda penso que seria interessante fazer uma formação acadêmica. Mas o estudo é uma coisa permanente na tua vida. Então, essa coisa acadêmica de ter um título nem faz sentido. Não é de ter título, mas é que tem uma metodologia. Hoje, por exemplo, o Sérgio Carvalho está fazendo um trabalho na USP maravilhoso. Ele está conduzindo, juntando gente e recuperando um teatro que não era analisado, né? Um teatro mais envolvido com questões políticas, com questões do país todo. Você vê, cada ano aparece uma tese diferente aí que eu acho que vai contar a história de uma maneira. Em compensação, você não teria feito os Chekhovs, os Shakespeare. Eu acho que eu prefiro ter feito os Chekhovs e os Shakespeare. O Celso, você percebia que essa sua experiência na universidade estava refletindo na tua carreira de ator, na tua formação, na consolidação ou no teu próprio desempenho como ator, fazendo os espetáculos enquanto você estava dando aula no mesmo período? Ajuda. Era importante. Era importante, porque aquele determinado conteúdo que você estava desenvolvendo ou trabalhando, né? Por exemplo, eu entendi Brecht para valer, eu acho que na escola. Né? O papel questionador dele, o papel não ideológico do Brecht, aquela coisa que ele fala que todo mundo de alguma forma vê o contrário, quer dizer, a arte é uma forma de você desideologizar e não criar ideologia a respeito de um determinado fenômeno. Essa cabeça mais livre eu aprendi e vi a importância disso junto com alunos, né? O Fernando, por exemplo, a gente tinha tido o primeiro contato que a gente teve com o Brecht foi com o Fernando Peixoto dirigindo o Arthur Ui? Não, foi Tambores na Noite. Tambores, lá no estúdio, né?
E a primeira coisa que ele falou, não, a gente estava saindo do Arena, né? Tava um buraco financeiro insuportável. A gente fez leilão, baile, show, todo mundo colaborava e o buraco não abaixava. Então a gente falou, bom, vamos embora, né? Que não dá mais para ficar nessa. E a gente foi para São Pedro, o Maurício nos acolheu e o Fernando aceitou dirigir. A primeira coisa que ele falou, leia aí, Das Contradições do Mao Tse Tung. Senão a gente não tem conversa. E a primeira coisa que a gente leu foi essa cartilha de dialética que o Mao Tse Tung dava lá na China. A gente aprendeu um pouco por aí. E a análise de texto era feita a partir dos preceitos dialéticos, né? Dos pressupostos dialéticos, da dialética materialista. Isso foi muito importante. Um primeiro passo aí para chegar na compreensão do objeto teatral como um fenômeno social. Quer dizer, então se discutia as relações de classe, foi muito rico mesmo. E isso só se aperfeiçoou com a escola. Entendo. Né? Que você percebeu esse caráter, por exemplo, humanista do Brecht. Uhum. Né? Isso foi, eu digo com tranquilidade, foi muito importante. Lá eu trabalhava sempre, depois eu dei mais interpretação, mas no primeiro momento eu dava análise e interpretação de texto. E eu trabalhava, era um semestre só, mas eu trabalhava a poética do Aristóteles e o Pequeno Organon, um pouco se comparando e dando duas versões diferentes. E sempre foi muito rico. É a base, né? Você pega esses dois. É bem bom. É engraçado a recorrência ao velho Aristóteles, né? Que todo mundo coloca o Aristóteles em contraposição, pelo menos na minha geração, ao Brecht. Não, né? Isso é culpa do Boal, um pouquinho. E como colocava em relação ao Stanislavski, Brecht e Stanislavski. O Brecht adorava o Stanislavski. Tem uma carta que ele elogia o que o Stanislavski nos ensinou. Tem duas fases. Apostila. Né? Tem duas fases. Sim. Uma primeira fase que ele chutou o balde. Mas depois envelheceu, tem que né? envelhecer, amadureceu. Né? Mas acho que ele estava mais no dramático do que no próprio Stanislavski. Né? Depois ele faz aquele seminário que tem uma apostila, né? Um livro sobre a experiência dele com o Stanislavski, que é extremamente interessante. Muito. Que mostra as diferenças, mas mostra também, é interessante quando ele fala, eu ensaio Stanislavskiamente e apresento brechtianamente. O Stanislavski ensaia brechtianamente. Não tem... Os dois são extremamente úteis, né? Ô Celso, a gente falou de todas as suas ocupações e todas as suas atividades, né, no começo do primeiro episódio, né, de professor, ator, diretor, militante político e tal. Se você tivesse mais tempo livre, o que você faria? O que você gostaria de fazer? Pescar. Ué, mas você é um paulistano. Pescar onde? No Tietê? Adoro, é isso. Né? Me lembra do meu irmão, é muito legal pescar. Muito coçar o saco, não fazer nada. Né? Aproveitando. Tem uma frase que é ótima na peça do Papa, que ele pergunta assim, mas você vai se aposentar para fazer o quê? Ele fala, muito pouco. Dançar tango. Maravilha. Aproveitando, já no primeiro episódio, no final, você tocou na sua relação com seu irmão. Com mais velho que você, e grande parceiro, e agora você reforça isso de pensamento político, Você acabou de perder seu irmão. Desculpe ser um pouco mais pessoal, mas como é que é você nisso, nesse momento? Esse lado que fica faltando seu? Desculpa aí, porque aí ainda emociona muito. Né? Ele realmente foi um grande parceiro. Eu me lembro, a primeira vez que a gente fez uma panfletagem organizada, era para fazer uma panfletagem armada. Eu era menor de idade ainda. E me deram um 38 que não funcionava. Na verdade, um 32. E ele falava, a liderança falava assim, mostra para dizer que a classe operária tem defesa. Né? E eu com aquele negócio, eu me lembro que a gente fez o levantamento foi aqui na Vila Leopoldina, que era basicamente fabril, né?
que a gente fez os mapas, onde tinha rota de fuga se viesse e tal, tudo direitinho. A gente fez junto. Isso, ele ainda não trabalhava, ele era mais ligado não era ligado ainda tão ligado a uma organização como eu. Depois ele se ligou à LN, foi um grande militante da LN. E a gente acabou sendo preso junto as 2 vezes. Na primeira, muito jovens, eu com 17, ele com 19. E ficamos juntos aqui no RECMEC um tempão. Não existia nem DOI-CODE, era a Operação Bandeirantes, né? Daquelas bancadas pelos Boynes da vida. Você ficou preso onde? No RECMEC, aqui no Ibirapuera. E depois no DOPS, né? E a segunda vez ele também a gente foi preso, acabou sendo junto. A segunda vez eu fui preso no palco do São Pedro. Eles me pegaram no palco. Em cena? Em cena. Estava começando a Queda da Bastilha, que era um espetáculo que a gente fazia. Uhum. Começava na rua. E me pegaram lá. Quando eu cheguei, por incrível que pareça, eles colocaram-me junto com o Paulão, com o meu irmão, né? E ele estava saindo de uma barra muito pesada de tortura e de 2 fuzilamentos simulados, de corre e atira, né? E a gente, nesses momentos, a gente era muito junto e era muito junto a vida inteira. Ele é muito próximo mesmo. Inclusive, eu estou bastante chateado, porque eu estaria saindo daqui, indo para Salvador, que ele vai ter uma homenagem lá que o Partido dos Trabalhadores vai fazer para ele. Que ele foi muito tempo dirigente, foi deputado e dirigente partidário até recentemente, né? E perdê-lo não é uma coisa que dá para acreditar, principalmente da forma como a coisa aconteceu, que foi uma tragédia inimaginável. Não é nem inacreditável, é inimaginável. Isso foi muito duro para nós todos, ainda é, e não tem a menor pretensão de deixar de ser. É muito... A vida tem coisas que a gente não está preparado, né? Por mais que você tenha, você não... Desculpa aí, mas claro. Realmente é... O Celso, é impressionante realmente, assim, você falar da tua militância e que te levou à prisão com 17 anos, assim, um garoto, né, menor de idade e tal. Quando você olha para esse período, você tem uma explicação, assim, de onde veio essa ânsia de militar? Quer dizer, você falou do teu pai, né, que ele era combativo e tal, mas a impressão que a gente tem é que é uma coisa que foi muito precoce em você, né? Assim, esse despertar político, e não só isso, a necessidade de a luta, né? De a luta mesmo assim, realmente, né? De onde você acha que veio essa inquietação, veio essa vocação, né, política tão precoce na sua vida? Nunca pensei sobre isso e nunca achei que fosse tão particular assim. Era muita gente. Nós éramos muitos, né? Na mesma idade, assim mesmo? Muita gente da mesma idade. Era um movimento secundarista, era um movimento muito forte, né? A gente teve mobilizações especificamente secundaristas, né? Contra a política estudantil que estava sendo armada, contra o MEC Usaid, contra a geleia que virou a educação no Brasil, que a gente não consegue sair desse buraco jamais. Eu sempre costumo dizer que a grande vitória da ditadura dos militares foi a educação. Eles ferraram, acabaram com toda a base educacional que se tinha. A gente que tinha Paulo Freire, que tinha Anísio Teixeira, que tinha esses caras todos, que tinha um governador como Brizola no Sul, que povoou aquele estado de escolas, virou uma caca, né? Virou uma destruição, né? Com
O próprio Brizola no Rio de Janeiro com os CIEPs, né? O próprio Darcy, foi uma mudança radical. O Darcy Ribeiro era um baita ministro, né, de educação, que fez coisas muito... E isso foi completamente destruído, porque o imperialismo sabia que o problema era por aí. Uhum. Tinha que destruir o pensamento, né? A reação nossa era uma reação natural, não dava para não reagir, né? Quem tinha um mínimo... Porque você tinha um grupo de professores também críticos, né? E tinha, tipo, o professor Rubens que nos denunciou, né? Sim, pois é. Tinha de tudo, porque era um momento conflagrado, era um momento em que ainda não tinha acontecido o ato 5. Não, acontece aí. Nesse exato momento acontece o ato 5 que recrudesce tudo. Uhum. A ditadura foi uma desgraça para o país que a gente ainda vai demorar muito para sair dela, né? É curioso que você pega, quando você fala do golpe, de 64 até o AI-5, foi um período muito terrível. Você está falando isso exatamente nesse período. Eu lembro que no interior, movimento estudantil também, eu também fui denunciado, não fui morando no interior, tinha umas coisas, menor de idade não podia sofrer. Se fosse em São Paulo, estava ferrado, mas no interior ainda... Quem me denunciou foi o médico que cuidava de mim, a mulher do médico que me curou da gripe asiática que teve, quase que eu morri. Ele me salvou da vida e a mulher dele me denunciou. Então essa coisa do professor que denuncia era muito... estimulado. Muito presente. E hoje, cara, em São Paulo... O país também, Paraná também tem isso. Essas escolas cívico-militares é um absurdo. Tiram os professores, tiram os pedagogos, as pessoas vocacionadas para ensinar, para educar, e colocam militares despreparados e analfabetos. E isso vai proliferando. Então, olha, o golpe continua. Se o golpe militar houve alguma coisa violenta das torturas, hoje é mais sutil e mais cruel ainda com essas escolas cívico-militares, porque não está nem deixando que nada aconteça. É antes, né? Eu não sei até quando eles conseguem nada acontecer. Porque eu acho que, como eu falei, a ação positiva gera uma reação positiva, também uma reação, e essa ação autoritária também, em algum momento, vai gerar uma reação. Porque esse avanço nas escolas eu sou otimista como Mujica, entendeu? Uma hora vai acontecer, né? Alguma hora acontece. E eu acho que principalmente com a molecada. Acho que o Mujica fala isso, eu acho que ele tem razão. Talvez a grande esperança nossa é essa juventude. Não tem... Né? Nos Estados Unidos já está ocorrendo um pouco isso, exatamente. Exatamente. Esse negócio da educação tem muito a ver com o que a gente estava falando do teatro. Quer dizer, essa formação que você teve, que a minha geração também teve, que vem desses caras todos, né? Que a gente aprendia, a escola não era para aprender as primeiras letras, a matemática, a gente aprendia a conhecer o mundo, né? E o gosto pelo teatro, como você... Toda a minha geração e várias gerações próximas aprenderam a amar teatro na escola. E hoje você não tem isso. Não tem. Não tem porque você... normalmente, quando faz teatro, você expõe, não dá o prazer pro cara. Exato. Quer dizer, você vira gente, né? Você vira cidadão. Você tem opinião. Um moleque com 14 anos tem opinião. Claro. Porque o teatro, ele dá opinião, entendeu? Ele dá o direito, né? Fala. E o moleque fala. Eu me lembro que quando uma das peças que o Najib levou foi o Édipo Rei do Paulo Autran. E ele fazia assim, ele além dos debates, dessa preparação que ele fazia, tinha um concurso de redação e um concurso de artes plásticas com o tema do Édipo. E aí era premiado com uma viagem para o Rio de Janeiro. Era uma coisa relativamente simples, mas era um prêmio que lidava com a... Era muito comum, né? Isso. E eu me lembro até hoje, porque quem ganhou o prêmio de artes visuais foi um garoto lá da nossa escola da Vila Anastácio. Festa no bairro, né? Festa no bairro, né? E como era importante isso. E como ele se afirmava, porque ele era totalmente retraído, o guri, né?
certamente com bullying em cima dele, e ele, de repente, ganha o prêmio e vira o nosso ídolo, né? Claro. E isso, eu acho que o Édipo, o Rubens deixava vender o Édipo porque era o Édipo rei, inquestionável, mas as discussões que travavam eram os outros professores. Né? E as pontes que se fazia com a nossa realidade eram muito mais vibrantes do que simplesmente uma ampliação do nosso grau cultural, entendeu? Uhum. Então, era útil. O espetáculo era útil. Né? Godot era útil. Essa questão da utilidade de você... Estou fazendo esse espetáculo porque ele vai ter uma utilidade para o momento que a gente está vivendo. Isso eu não sinto mais, Marcão. Uhum. Não sinto, assim. Estou fazendo porque eu acho legal, tal, mas porque como vai ser como que a sociedade pode utilizar esse espetáculo? Não é nem de utilizar, como é necessário, né? Se é necessário. Ou como vai reverberar, né? Porque às vezes nem reverbera. Acho que fica um pouco meio aquela coisa do gesto simbólico do Antígone, manja. Talvez não tenha utilidade nenhuma, mas ele significa simbolicamente, né? Porque eu queria até ter essa esperança que você tem de que tem... Mas, quer dizer, eu acho que de fato a gente tem que construir esses pequenos gestos, que é o que talvez seja a nossa herança. E não estou falando só da nossa geração, eu estou falando dessa comunidade teatral, né? Porque ao mesmo tempo a gente lida com um imaginário muito empobrecido, né? Por exemplo, quando você estava falando aí da ditadura, você estava falando de preso e tal. Eu me lembro que quando eu era garoto, acho que eu já falei isso aqui em algum momento, não sei se falei e vou repetir, foda-se. Eu tenho um irmão que é mais novo que eu. Quando alguém fazia uma cagada e ia delatar a cagada pro meu pai, quem era punido era quem tinha caguetado. Entendeu? Quer dizer, caguetagem é uma coisa que não fazia parte do universo familiar. Hoje em dia, você cagueta o vizinho porque o vizinho está te incomodando. Então, você faz a denúncia anônima. Quer dizer, existe um imaginário muito... primeiro, precisa de um bode expiatório. Quem é o bode expiatório? Né? Segundo, está tudo muito, como a gente estava falando no outro programa, está tudo muito segmentado, portanto, se eu vou defender interesse da onde eu me identifico, né? E isso esvazia as lutas coletivas. E terceiro, a gente vive um apartheid, onde a miséria está cada vez maior e a concentração de riqueza está cada vez maior também. Então, eu não tenho muito... Eu queria ter essa fé, né? Mas eu acho que o que eu acabo por fazer, até porque eu não sei fazer outra coisa na vida, se é que eu sei fazer isso, do ponto de vista do teatro, é entender isso como um gesto simbólico. E até dentro da formação cristã, é um ato para Deus. Se ele existe ou não, não sei. Mas é um ato muito mais voltado para alguma coisa, talvez até para aplacar a sua consciência, talvez até para... porque a análise de conjuntura que a gente é obrigado a fazer por conta do ofício não me leva a bom termo, entendeu? Não vejo grande horizonte, não. Marco, ao mesmo tempo, essa questão da esperança, quer dizer, tendo um dado positivo e o medo disso também, porque nós temos, pela primeira vez, uma quantidade de juventude aderindo à direita. Isso é uma coisa meio assustadora, né? A juventude sempre foi... Vai ter um Mackenzie lá mas assim, a quantidade expressiva de juventude de direita hoje é assustador. Isso por um lado. Por outro lado, o Brasil começa a dar as caras outra vez, fora do Brasil, no cinema, na música, como no início dos anos 60, antes do golpe militar, né? A arte, o futebol, o esporte. A gente não está se dando conta que esse imaginário, a gente está lançando para o mundo uma outra imagem nossa,
Né? Tem um retorno de alguma coisa nisso. E internamente vivendo, eu já vi o Paulo Arantes, a Luísa Buarque de Holanda, que acreditavam que o movimento viria da periferia e como começaram a levar um susto porque a periferia se evangelizou, se narcotraficou. Sim. Então, onde seria a esperança do Brasil, não aconteceu essa esperança. Como é que você vê isso? Os dois movimentos, o que a gente começa a refletir para fora, né? E o que a gente está vivendo dentro da gente. Bem, eu acho que nada é tão uma coisa só. Né? Eu acho que a juventude, ela tem essas características, mas tem também outras características que são praticamente o avesso disso. A gente teve todo um movimento, enquanto a gente estava ocupando o CRUSP, a gente tinha a Atlética da Poli dando cacete na gente também, entendeu? Ou o Mackenzie, quer dizer, acho que nada é tão totalizado, né? A mesma coisa eu acho que na periferia, você tem esse processo de evangelização que é muito grande, mas você tem também um movimento muito forte de outro lado, né? Do nosso lado. Tem o hip hop, tem os mesmos grupos de samba, os grupos de mesmo grupos até mesmo evangélicos que não pensam de uma maneira tão escrota, né? Obrigado pela Eu estava procurando algo mais palatável, mas é isso. Mas você tem isso tudo, ou seja, você tem as contradições e a luta de classe acontece o tempo todo em todo lugar, né? Nós sofremos aqui a coisa no Brasil, mas aqui a direita não ganhou a eleição. Ganhou para o Congresso, ganhou, mas quem ganhou a eleição majoritária foi a esquerda, com um arco de alianças que a gente pode criticar para caramba, os intelectuais podem falar que é quase direita, que está lá, mas é o seguinte, aqui, diferentemente da Argentina, quem ganhou aqui foi o contrário. Né? Uhum. E que é uma base que eu acho que não é desprezível. Nós, intelectuais ou artistas, não, mas a gente tem uma visão um pouco mais pessimista, né? Mas eu acho que ela não é tão... Não sei se ela é tão verdadeira, entendeu? Eu acho que a briga está mais acesa. A briga eu acho que está mal. Nós vamos enfrentar agora um processo eleitoral, né? E que não vai ser fácil, né? Os Estados Unidos não são brincadeira. Eu acho que eles já deram vários golpes e podem dar mais um, né? Não sei por que razão eles não bancaram o golpe do governo, porque talvez o que vinha não era também tão bom para eles, mas não veio, né? E a gente estamos nos equilibrando e na luta, né? Acho bonito pra caramba todo o movimento que propõe a democracia, ou que vai por aí, entendeu? Eu adoro o samba de Niterói. Eu acho uma coisa de uma beleza, não só porque fala... Eu sou favorável ao conteúdo dele, mas ele poeticamente é bem construído, é de alta qualidade, entendeu? Tem uma sacação de colocar a Lindu como protagonista do samba. É muito bonito. E eu acho que isso tudo dá esperança. Eu acho que o Kleber, com o filme dele, também é uma coisa muito positiva. Não é pouca coisa o que ele está conseguindo aí de projeção, e o que não é pouca coisa o que ele está nos dando também aqui como coisa positiva. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Nós, na eleição passada, queríamos aquele grupo Arte pela Democracia, né? Eu estou tentando fazer a primeira reunião desse grupo já, né? E gostaria muito que no outro grupo era muito incipiente ainda, a gente fazia muitas ações para registrar e botar na rede. Eu acho que a gente tem que sofisticar isso, porque eu acho que não é pela massificação pura e simplesmente que a gente vai ganhar, porque a gente não tem os instrumentos da comunicação de massa, mas a gente pode ganhar pela sofisticação, pela elaboração criativa, pela elaboração estética, pelas propostas, que é o que nos caracteriza. Nós somos legal, nós somos gente boa. Mas houve uma demonização dos artistas, né? Eu acho que tem. No mundo inteiro, não é só no Brasil, exatamente.
Mas, por exemplo, o que aconteceu lá no Grammy foi legal pra caramba, entendeu? Ótimo, sim. Foi ótimo. São artistas que começam, que jamais você imaginaria que iam se manifestar, como se manifestam de uma maneira extremamente direta, forte e que, de alguma forma, vai construindo coisas pro nosso lado. Então, eu não sou otimista na história de uma maneira babaca. Eu acho que a gente tem uma luta muito forte pela frente e que a gente tem condições de estar dentro dela enquanto não cair. Que nem diz o Mujica de novo, quer dizer, se estamos lutando, estamos vivos, né? Se estamos enfrentando, nós estamos mostrando que estamos vivos. E isso, para a gente que tem a nossa sensibilidade de artista, é difícil. Porque às vezes dá Claro. A sensação desânimo, é que está tudo ferrado, né? Que não vamos sair dessa jamais, né? Mas acho que vamos, sim. Ô Celso, você conheceu o Mujica pessoalmente? Não conheci. Não. Meu irmão era muito amigo dele, né? Muito amigo. Como ele foi secretário de organização do PT aqui, ele ia sempre, quando o Mujica estava fazendo lá, ele ia representando o PT lá. Então, mas eu acho que talvez seja um pouco isso que a gente se ressinta. Não é da parte do Lula, é da parte da gente mesmo, né? Quer dizer, como é que o discurso do Mandani de Nova York, Mandani, é isso? O prefeito, né? O prefeito. Do Mujica, ou seja, né, onde existem propostas menos conformistas e mais radicais, como é que a gente pode fazer com que elas se acelerem? Pelo menos no nosso lugar, né? Onde a gente não fique também a reboque do governo de esquerda, quer dizer, como é que a gente pode criar de fato uma verticalidade aí, porque às vezes o que eu acho que eu pelo menos sinto falta é da gente se expor mais nessa verticalidade, sabe? É ter proposta como o cara de Nova York não ganhou a eleição. Sim. O Mujica não esfregou o Fusca na cara de todo mundo, entendeu? Quer dizer, como é que a gente pode fazer com que isso de fato vire o imaginário e não o imaginário seja tão contaminado pela segurança pública, pela política, enfim, né? Quer dizer... Eu acho que a gente não pode desprezar a mídia que a gente tem, é uma merda mesmo. Eu acho que é uma... É lógico, exato. Tendenciosa, é mentirosa, ela é ficcionista, oportunista, entendeu? É uma desgraça. Eu acho que você vê, às vezes você vê as notícias, daí você liga, por acaso, no jornal oficial da Globo, tudo mais, não aconteceu nada. Por exemplo, você sabe o que aconteceu com a presidente da Venezuela ultimamente? Pô, teve uma invasão, cara. Não se tem a menor notícia do que... Não sabemos o que está acontecendo. O que aconteceu. Não sabemos. Né? É uma mídia muito... Eu vi um artigo de uma mulher chamada Silvia Colombo na Folha, sobre Cuba, que era uma coisa assim, parece que Cuba é responsável pela sua... por todo o seu problema, que 60 anos de resistência lá. De boicote. De resistência ao boicote. Né? E parece que isso é pouco. Enfim, como isso é manipulado de uma forma sórdida, a gente sabe disso, né? E eu acho que a nossa função é ir contra mesmo, ser positivo nisso, quer dizer... Eu acho que a gente tem muito caminho não é nenhuma briga tranquila para ficar cantando vitória, porque não temos nenhuma, mas acho que nós não estamos mortos, não. Não, isso com certeza. E a nossa vocação geracional é ter a esperança equilibrista, como disse eu acho. O Aldir, o grande Aldir. Eu acho. E o que é a nossa esperança equilibrista para a gente encerrar esse segundo programa? O que é a esperança equilibrista? Acho que aí é um pouco seria o resumo do que a gente estava falando agora, né? Do meu modo de entender. É você ter consciência do que está acontecendo, você não ser trouxa, não ser oba-oba, nem nada disso, né? E no fio do equilíbrio aí, ser funâmbulo nisso não é muito fácil. Acho que a gente tem que ser muito eficiente em buscar esse equilíbrio. Eu não acho que é uma... a gente às vezes é muito pão, queijo, né? Às vezes a gente
a gente mete bronca em tudo quanto é coisa que a gente acha que não é certa. E tá certo a gente fazer, mas a gente muitas vezes joga tudo fora, né? A criança com o balde e acaba se jogando fora também. Uhum. Acho que se equilibrar nessa coisa é ter consciência de onde você está, né? Uma consciência real, não uma consciência romântica e nem uma consciência pessimista aí, que você fala, não, estamos ferrados, porque como é que nós vamos competir com a força militar dos Estados Unidos? Né? Da forma como o Vietnã competiu, da forma como Cuba competiu, né? Da forma que se equilibrando na nossa esperança, entendeu? Eu acho que não tem outra forma da gente ir. Eu acho que eu sinto que a gente não está num momento tão ruim como tivemos há 5 anos atrás. Opa! Acho que tem um avanço aí. Não mesmo. Tem um avanço que não dá para desprezar, né? Uhum. Para ser pessimista com esse avanço. Gente, lamentando encerrar mais esse programa com o Celso, porque a gente podia ficar aqui muitas e muitas horas, tem muita conversa, mas é o que tem que ser. E a gente, só para lembrar, a gente está no YouTube e no Spotify. É uma brincadeira interna. E vou passar a palavra para o Celso para ele dizer como é que encontra ele e o Ágora. Só botar o meu nome e o nome do Ágora que vocês vão ter acesso às nossas informações. Né? Muito obrigado, Celso. Obrigado, Eu que agradeço.